Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, irmãos e irmãs. Eu não sei porquê, mas eu só escuto a segunda vez. Queridos, abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 19. Segundo livro de Reis, capítulo 19. Eu tenho dito, temos falado na igreja, eu gostaria de enfatizar que é motivo de louvor podemos estar na presença de Deus, e nós viemos aqui com um propósito de adorar ao Senhor, adorar em reconhecimento por todos os seus benefícios que o Senhor nos tem concedido, vestir, calçar, as coisas mais simples, né? O alimento do dia a dia, mas o livramento do Senhor, os cuidados de Deus sobre nossas vidas. Então nós viemos aqui em gratidão, porque nós, como acabamos de ler, né, em Isaías, quem é o homem e a sua glória? Nós somos frágeis, somos pó e cinza, diz nas palavras de Abraão diante do Senhor, né? Então nós viemos aqui em gratidão ao Senhor, mas nós viemos aqui também em reconhecimento do seu senhorio, da sua majestade. Nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós reconhecemos que Ele é o único Deus verdadeiro, nós reconhecemos que Ele é digno de honra, de glória, Ele é digno do nosso louvor. Por isso nós saímos de nossos lares aos domingos, dia do Senhor, para vir à sua presença e adorá-lo. Então, que este sentimento esteja em nossos corações. Eu vou à casa do Senhor, eu vou à presença do Senhor com um propósito. Não é por acaso, não é para me apresentar ao pastor, não é para me apresentar diante dos irmãos, é para me apresentar diante de Deus. Senhor, aqui estou, sou teu filho, tua filha, eu vim aqui hoje, na tua presença. Vim em gratidão por todos os seus benefícios, e eu vim em reconhecimento que o Senhor é digno do meu louvor, de honra e glória. Muito bem, queridos, segundo livro de Reis, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 14 até o verso 19, e eu gostaria de chamar sua atenção para estes versos, esse texto, nesta hora. Que Deus assim tome cativa nossa mente, nossos corações, prostrados, né? Rendidos à sua palavra nesta manhã. A Sociedade Bíblica titula a oração de Ezequias, a oração do rei Ezequias. Acompanhe na sua Bíblia, a palavra de Deus diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: o Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Oremos.
todos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças por esse tempo que o Senhor nos concede na Tua presença, um tempo de gratidão, um tempo de reconhecimento do Teu senhorio, da Tua majestade. O Senhor é o único Deus, Criador e sustentador de toda a terra. É o Senhor que nos sustenta, supre todas as nossas necessidades. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, nos abençoe com a Sua palavra, especialmente com o sentimento da Tua grandeza, a certeza, a fé, o crer de que estamos na presença do grande Deus. Ó Deus, vem com Teu Espírito nesta manhã e abençoa-nos, convence-nos dessas coisas tão profundas que a Tua palavra nos ensina. Pedimos em nome de Jesus que possamos sair deste lugar nesta manhã com o sentimento, com a certeza de que o Senhor tem falado conosco. Nós pedimos humildemente, Senhor, que o Teu nome cresça, seja exaltado neste lugar. Recebe todo o louvor devido ao Teu nome, dos Teus filhos e filhas, nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu gostaria de lhes falar então deste texto sobre o tema a grandeza de Deus na oração. A grandeza de Deus na oração. Nesta época, contexto do texto que acabamos de ler, o rei Ezequias estava no trono de Judá. E Isaías profetizou durante o seu reinado. Nós acabamos de ler capítulo do livro de Isaías capítulo 40. O capítulo anterior relata a grande aflição de Jerusalém, capítulo 18. Jerusalém apavorada, ameaçada por Senaqueribe. E Senaqueribe era o rei de uma das mais cruéis nações que já existiram no passado, a Assíria. Os assírios destruíram muitos povos, levaram cativo o reino do norte. Nesta época Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Então o reino do norte, Israel, 10 das 12 tribos já haviam sido transportadas cativas para a Síria, porque não ouviram e não obedeceram à voz do Senhor. Pelo menos é o que nos registra o verso 12 do capítulo 18. Fique atento na sua Bíblia para observarmos essas coisas. Quando diz o verso 12 do capítulo 18: porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes viraram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram, nem o fizeram. O reino do norte já havia sido levado pelos assírios, e neste momento os assírios também já haviam submetido o reino de Judá, o reino do sul, ao pagamento de impostos. A maioria das cidades já haviam sido tomadas, e Jerusalém, a capital de Judá, seria a próxima. Há relatos históricos de como os assírios tratavam violentamente os povos que conquistavam, maltratando, cortando seus membros. Eles cortavam os narizes, as orelhas, os lábios. Eles eram, então, esses conquistados eram obrigados a trabalhos forçados. Os soldados desses povos conquistados, que eram seus inimigos, eram cegados, queimados vivos, decapitados e pendurados seus corpos em estacas. Tal era a crueldade dos assírios nesta época. Em nosso texto nós vemos o registro de uma gloriosa libertação do povo de Deus diante das ameaças do rei da Síria.
o que não aconteceu pela espada ou pelo arco, mas pela oração e pelo poder de Deus, respondendo à oração do seu servo, o rei Ezequias. Este rei, o rei Ezequias, foi um homem que andou com Deus, um dos reis de Judá que andou com Deus. Ele temeu a Deus e as bênçãos de Deus eram presentes no seu reinado, eram presentes na sua vida, como consequência da sua obediência. Veja, diferente de como Israel naquele momento respondeu a Deus, desobedecendo a Deus. Ezequias fez o que era certo diante de Deus e confiou em Deus. Se você observar o versículo 6, ainda do capítulo 18, nos é dito que ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara. Veja, 3 coisas importantes: se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara. Contudo, também está na iminência de ser invadida e destruída. Rabsaqué, este nome esquisito, né? Um dos oficiais enviados por Senaqueribe, afronta Ezequias e o próprio Senhor. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, no capítulo 18, a partir do verso 28. Observe essas palavras de Rabsaqué, esse oficial enviado pelo rei Senaqueribe, rei da Síria. A partir do verso 28 diz a Escritura: então Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. E continua, verso 30: nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim e comei, cada um da sua própria vide, da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivas e não morras, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana dizendo: o Senhor vos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Jefarvaim, Enã e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países os quais livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Eu fico pensando, quantos arrogantes, né? Com estas palavras. Um dia desse eu assisti um vídeo de alguém num show falando coisas mais ou menos nesse sentido, né? A respeito do Senhor Jesus. Ezequias, diante dessas palavras, desse recado de Rabsaqué, ele, com grande preocupação, envia seus servos ao profeta Isaías. Você lembra que o profeta Isaías profetizava nessa época, e ele manda dizer a Isaías que esses dias são dias de angústia. Você já teve dias como estes? Dias de angústia? Diz o verso 4 agora do capítulo 19, olhe na sua Bíblia: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaqué? Ezequias está falando para Isaías.
a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e repreenderá as palavras que ouviu, ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem, e nesse momento apenas Jerusalém. As outras cidades já haviam sido tomadas. Contudo, em seguida, Senaqueribe envia ainda uma carta a Ezequias para amedrontá-lo e fazê-lo se render. Nós encontramos este relato do verso 8 ao 13, que antecede ao nosso texto que nós acabamos de ler no livro. Mas observe o que diz os versos 10 e 11 do capítulo 19. É a carta de Senaqueribe ao rei Ezequias. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarás? E é neste momento, queridos, que o próprio Ezequias, veja que no momento anterior, nas palavras do oficial Senaqueribe, ele manda mensageiros ao profeta Isaías para que Isaías intercedesse diante do Senhor. Mas ao receber esta carta de Senaqueribe, do seu inimigo, Ezequias vai à casa do Senhor e ora, implorando a ajuda de Deus. E observe as palavras de Ezequias, novamente a partir do versículo 15 do nosso texto. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. E agora estamos diante de todo o quadro que envolve o nosso texto. Duas coisas eu gostaria de destacar dentre tantos ensinos que encontramos nessa história bíblica. Uma nós vamos falar hoje e outra no próximo domingo, se Deus permitir. A primeira é quanto à nossa visão a respeito de Deus. Pense comigo, deixe-me perguntar a você: qual tem sido a nossa visão a respeito de Deus? Qual a sua visão quanto ao tamanho de Deus? Digo, da sua grandeza, da majestade de Deus, do seu poder e seu amor para com o seu povo, de seu poder e seu amor para com você. Qual tem sido a sua visão de Deus? Há uma linda canção para as crianças que diz: o meu Deus é o Deus grandão. Você lembra, Sara? A Emily e a Sara não esquecem. O meu Deus é um Deus grandão. Falando por boca de Isaías, que profetizou nesta época, como falamos, que nós lemos há pouco, Isaías capítulo 40, versículo 25, o Senhor diz: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Qual o tamanho do seu Deus? Eu quero que você pense sobre isso. É o Deus que você para em alguns momentos para orar. Qual o tamanho dele? É o Deus que você sai da sua casa para cultuar, para adorar. Qual o tamanho desse Deus? Qual o tamanho desse Deus? E em meio à angústia, tal como nestes dias de Ezequias, qual o tamanho do seu Deus? Queridos, o Deus ao qual servimos é o Deus de toda a terra, de todas as nações. Este é o Deus que adoramos e buscamos a sua presença.
Este é o Deus que recebe quando nos reunimos diante dele neste lugar. Este é o Deus, é este Deus que para quem Ezequias ora e busca e clama. Ele não é um Deus territorial como os deuses pagãos, como dos demais povos vencidos por Senaqueribe, tal como nós vimos nos versos 17 e 18, quando diz: verdade é, na sua oração Ezequias está dizendo ao Senhor: verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles. Verdade é, Senhor. Mas ele conclui e diz: mas deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra. O nosso Deus não é um Deus territorial, como o Deus de um determinado povo de madeira e pedra, vencidos pela Assíria, vencidos pelos reis da Síria. Aqui há uma visão diferente, uma perspectiva na oração de Ezequias. Esta é a visão, a percepção elevada que Ezequias tem em sua oração no momento de angústia. Como diz o verso 19: para que todos os reinos da terra saibam Deus, para que todos saibam, só tu és Deus. Ezequias reconhece a majestade de Deus, o Deus que está entronizado sobre os querubins. Quando você ora, você reconhece a majestade de Deus, a grandeza de Deus. Ezequias reconhece a singularidade de Deus. Tu somente és Deus. Quando você ora, você crê no seu coração que você está orando para o Deus único. Ezequias reconhece a soberania de Deus, o Deus de todos os reinos da terra. Quando você ora, você crê que Deus é soberano sobre todos os inimigos, sobre todas as aflições, sobre todos os dilemas, que Deus é soberano. Ezequias reconhece o poder incomparável de Deus, o Deus que fez os céus e a terra. Quando você ora, você pensa no seu coração: foi o Deus que me formou, foi o Deus que me fez, foi o Deus que fez os céus, fez a terra com suas mãos. É a este Deus que oro. Quando o servo de Deus ora, ele não está tratando com um igual ao homem. Quando o servo de Deus ora, significa que ele vem à presença do Senhor, majestoso, único, soberano e todo-poderoso Deus. Se o Senhor é o Criador, se o Senhor é o governante de todas as nações, então Ezequias e você e eu podemos confiar em Deus em qualquer situação, inclusive diante dos desafios aparentemente impossíveis de serem superados, coisas da vida, sabe, do dia a dia, que parecem tão grandes, tão maiores do que nós. Coisa alguma é demasiadamente difícil para o Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 32, verso 17, ele diz o seguinte: ah, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Em sua oração, o rei Ezequias reconhece as vitórias de Senaqueribe sobre os deuses dos outros povos. Ele reconhece o poder e a força do seu inimigo,
isso é interessante de pensar, meus queridos, porque não é bom tentar negar a força das nossas fraquezas. Não é bom tentar negar o poder das nossas fraquezas. Você entende o que eu estou dizendo? É estranho quando vejo aqueles perfis, né? Aí tem aquele do muque, assim, do músculo, né? O braço, você já viu isso? Sou forte e tal, né? Você não é forte. Você é frágil. Somos frágeis. Não é bom pensar que nossas angústias e sofrimentos do dia a dia não passam de bobagens. Nossa vida é real e nossos problemas da vida são reais e eles machucam de verdade. Machucam mesmo. Isso precisa ser reconhecido. Não há como reconhecer a grandeza de Deus se eu não reconheço a minha fragilidade primeiro. Mas veja, ao mesmo tempo em que o rei reconhece a força do seu inimigo, ele não é cego, não é surdo, ele sabe disso. Ele também faz distinção entre eles, os deuses destruídos por Senaqueribe, dos outros povos, e o Deus de Israel. É verdade, a Assíria lançou os deuses dos outros povos no fogo. É verdade. A Assíria destruiu os outros povos, poderosos povos, que submeteram a ela e foram levados cativos. É verdade. Os nossos irmãos, o rei do norte, as 10 tribos de Israel foram tomados e levados cativo. Isso porque estes não eram deuses de fato, portanto estavam incapazes de livrar a si mesmos e aqueles que os adoravam. Você lembra da leitura de Isaías 40? O artífice perito formando uma base para colocar os deuses desses homens, para que eles não venham oscilar e cair, quebrar. Oh, quão frágeis são esses deuses! Ou então cadeias forja para ela, para que não venha um ladrão e roube esse Deus. Que Deus é esse que pode ser roubado? E é isso que Ezequias argumenta em sua oração diante de Deus. É verdade, Senhor, eles foram lançados no fogo porque eles não eram deuses, obras das mãos dos homens, madeira e pedra. Eis uma preciosa lição para os filhos e filhas de Deus. Conheça o Deus que você serve e não negocie isso. Sobre tudo na sua vida, seu trabalho, sua profissão, sabe, o que você tem e é ou pensa que é, não negocie o conhecimento de Deus. O teólogo J. Packer, ele escreve que somos cristãos pigmeus porque temos um Deus pigmeu. Somos cristãos pequeninos porque temos um Deus pequenino. Nossa vida espiritual, querido, se fortalece à medida que aprendemos e percebemos e cremos que nosso Deus é um Deus grandão,
Nossa fé cresce na proporção em que cresce nosso conhecimento de Deus. Não há nada mais animador do que reconhecer a grandeza de Deus diante dos grandes desafios. Primeiro, nós reconhecemos a nossa fragilidade diante dos grandes desafios. Há muitas coisas em nossas vidas que são maiores do que nós, muito maiores do que nós, mas estas coisas também se dissolvem diante da grandeza de Deus, diante essas angústias e dilemas da vida se dissolvem diante da grandeza de Deus. Qual o tamanho do seu Deus? Querido irmão, irmã, qual o tamanho do seu Deus? Pergunte às crianças bem ensinadas na Escritura e elas responderão: o meu Deus é um Deus grandão. Pergunte às crianças ensinadas na Escritura e elas responderão: meu Deus é um Deus grandão. Olhe novamente o verso 15 de Ezequiel 19. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Agora os irmãos leem o verso 19, todos juntos. Lembre-se disso quando estiver novamente diante de Deus em oração. Talvez seja esse o motivo de você orar tão pouco, de nós orarmos tão pouco, ou nem sequer orarmos ao Senhor durante a semana, separar aquele tempo de meditação da Escritura e oração. Talvez porque os seus olhos não estejam enxergando o tamanho desse Deus, do Deus que pode no decorrer do dia trazer o livramento, cuidado, com poder guardar sua vida, sua família, o Deus que pode dar sabedoria aos seus estudos, à sua vida profissional, o Deus que pode sustentar você em todas as coisas. Talvez você não esteja tendo essa visão, esteja um pouco embaçada da grandeza de Deus. A partir dessa visão grandiosa de Deus, nossa fé será fortalecida, nossa esperança será renovada. Amados, conta-se a história de uma criança que perguntou ao pai: qual o tamanho de Deus? O pai, ao olhar para o céu, avistou um avião e sabiamente perguntou ao filho: que tamanho tem aquele avião? O filho disse: pequenininho, quase não dá para ver. Então o pai o levou a um aeroporto e, ao chegar próximo de um avião, perguntou: e agora? Qual o tamanho desse? O menino respondeu: pai, esse é bem grandão. O pai então disse: assim é para com Deus. Sua percepção do tamanho, da grandeza de Deus dependerá da distância que você estiver dele. Lembre-se, quanto mais perto você estiver de Deus, quanto mais você o conhecer, mais Deus será grande para você. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais distante você estiver do conhecimento de Deus, mais ele parecerá pequeno para você, insuficiente para você, mais você confiará em suas forças, em suas frágeis habilidades, frágeis forças, e menos no grande Deus. Sua fé e esperança será minguada, enfraquecida, à medida em que você se distancia de Deus. Não esqueça disso.
Não esqueçamos que não podemos ficar longe de Deus. E para concluir, você lembra da mensagem de 2 domingos atrás, quando falamos do enfermo leproso que foi ouvido por Jesus, quando aquele homem doente clama e diz: Senhor, se quiseres pode purificar-me, e Jesus o toca dizendo: quer? Você lembra dessa mensagem? Veja as palavras de Ezequias diante do Senhor novamente. Olha o verso 16. Leiam em silêncio aí, só você, o verso 16. Novamente, só você. Acompanhe com seus olhos. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Você leu? Agora vá ao verso 20. Leia novamente em silêncio. Olha o que diz. Agora acompanhe com seus olhos enquanto eu leio. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Eu te ouvi. Qual o tamanho do seu Deus? Quanto mais você conhece a Deus, mais você descansa nele. Quanto menos você conhece a Deus, mais você se desespera, tenta confiar em si mesmo, mais os problemas lhe abalam. Qual o tamanho do seu Deus? É diante desse Deus que estamos nesta manhã, queridos. É na presença desse Deus que cantamos: grande, poderoso, Tu és soberano. É na presença desse Deus que nós oramos, usamos nossas palavras de oração nesta manhã. É na presença desse Deus que você está quando abre a sua palavra e lê, e medita e ouve Ele falar. É na presença desse Deus que você, quando usa as suas palavras, mesmo simples, limitadas, Ele ouve. Eu te ouvi. No próximo domingo, não falte. Com a graça do Senhor, veremos a segunda parte dessa mensagem sobre o tema: os fundamentos, a base da confiança da oração do rei Ezequias. Mas que nesta manhã Deus abençoe a sua vida, traga o sentimento, a convicção, a certeza em crer no mais profundo da sua alma, do seu coração, da grandeza de Deus. Meu Deus é grandão. Nosso Deus é grandão. Em nome de Jesus. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus grandão. Mais uma vez, Senhor, na Tua presença. Tu és grande, diz a Sua palavra. O Senhor tem nos feito ver e perceber a grandeza do Senhor. É certo que há adversidades, problemas, tantos nesta vida, Senhor, que nos abalam fisicamente, emocionalmente,
e a nossa estrutura desaba. Às vezes nos sentimos perdidos, angustiados, mas ajuda-nos, ó Deus, abre os nossos olhos para que possamos ver, abre o nosso entendimento, deixa-nos ver a Tua grandeza, deixa-nos ver o Senhor por meio da Tua palavra. Se Tu quiseres, Senhor, Tu podes fazer. Senhor, nos ouve, bendito é o Teu nome, e nos ajuda também, ó Deus, para que jamais nos afastemos da Tua presença, do conhecimento do Senhor. Jamais nos afastemos do Deus vivo, do Deus grande. Abençoa cada um de nós nesta manhã, abençoa esta palavra, que seja ela fixada em nossos corações, em nossas almas, que possamos meditar, ó Deus, na Tua majestade, na Tua grandeza, no Teu senhorio. Nós oramos em nome de Jesus, humildes como Teus filhos, filhas que estão nesta manhã, neste lugar, que reconhecem as suas fraquezas e debilidades, mas reconhecem no Senhor o nosso consolo, o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fiquemos de pé e cantemos com essa perspectiva mais fortalecida a grandeza de Deus. Grande é o Senhor.
Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo, pedimos que o Senhor abençoe o seu povo, teus filhos e filhas nesta manhã, aqueles que vêm à tua presença e reconhecem o teu senhorio, a tua grandeza, reconhecem os teus poderosos feitos em suas vidas. Ó Deus, abençoa as famílias desta igreja, abençoa em muitos lugares que os teus filhos vêm à tua presença, em muitas igrejas, que a tua graça seja sobre eles, guarda-nos e livra-nos nesses dias que são maus, guarda os nossos passos, livra-nos da enfermidade vil, dos acidentes e constrangimentos. Ó Deus, livra-nos do pecado vil, Senhor, livra-nos de não testemunhar o nome do Senhor. E agora, irmãos e irmãs, Igreja Presbiteriana Monte Moriá, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai Celestial, a comunhão, a consolação e o poder do seu Espírito Santo seja sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre a Igreja de Deus espalhada em toda a terra, desde agora e para todo sempre. Deus abençoe, amados. Senta aí.